Paz do Senhor, vim trazer aqui o nosso último estudo, número 3, sobre missões, ser missionário, sobre evangelismo. Hoje eu deixei sobre o tema para nós falarmos hoje sobre evangelismo. Então, o que significa evangelismo? Evangelho significa boas novas. Evangelho vem do grego, essa palavra. Significa boas novas, boas notícias. As boas novas do reino de Deus, né? As boas notícias de Cristo, aquilo que Cristo trouxe para nós. E ismo significa ação, indica ação. Então, evangelismo é a ação de evangelizar, a ação de pregar boas novas, boas notícias, anunciar boas notícias, as boas notícias do reino de Deus. Quais são as boas notícias? Que Jesus morreu por nós, para nos perdoar, venceu o pecado, a morte. Lá na cruz, ele levou sobre si nossas enfermidades, foi moído pelas nossas iniquidades, nos deu vida, né? Nos comprou com seu sangue puro, ele nos comprou para o Pai. Então, agora nós vamos falar sobre os métodos de evangelismo que existem. Existem 3 métodos. O primeiro é o em massa, o segundo é o pessoal e o terceiro é o estratégico. Em massa é quando a pessoa vai pregar para um grupo de pessoas, para muitas pessoas, como num lar, na igreja, na escola, né? Na rua, vai fazer numa praça, vai fazer um evento, vai chamar pessoas, ou até uma praça quando está muito cheia, um parque, onde tem um grupo de pessoas. Jesus, ele pregava nesse tipo, porque ele pregava para multidões. Multidões é evangelismo em massa. Então, ele pregava para multidões, para muitas pessoas. Este tipo de evangelismo nós encontramos na Bíblia Sagrada. E o pessoal é diretamente a uma pessoa em particular. Jesus, ele pregou em particular, também pregou para a mulher samaritana lá no poço. Também pregou para Nicodemos, quando encontrou com ele a sós. Esses 2 nós podemos citar como evangelismo pessoal. Quando você vai falar da palavra de Deus em particular com alguém. Às vezes você está no ônibus, senta do lado de uma pessoa e você começa a falar da palavra de Deus para essa pessoa. Às vezes você está no hospital, foi fazer uma consulta, tem uma pessoa do seu lado, você vai falar da palavra de Deus para ela. Às vezes você tá no mercado e a fila ali tá grande, você tá com uma pessoa ali e Deus permitiu que você tivesse a oportunidade, ela abriu ali, ela te deu liberdade, abriu um espaço para que você comece a falar de Jesus. E aí, ali você pode fazer um evangelismo pessoal. Entendeu? O que é evangelismo pessoal? Nós temos muitas oportunidades de fazer evangelismo pessoal. Todo cristão tem essa oportunidade. Às vezes com um familiar que você está visitando, você aproveita e fala. Alguém que vai na sua casa. E existe também o evangelismo estratégico. Estratégico é aquele que você precisa criar estratégia. Você precisa de uma estratégia prévia. Você precisa se preparar. O pessoal, você tá ali, você não tá preparado. Aconteceu, você vai ali e fala. E o estratégico, o que você... vou dar um exemplo. Num culto fúnebre, no hospital e nos presídios. No hospital, lá tem pessoas doentes, enfermas, o que elas precisam ouvir? Precisam ouvir, primeiramente, de Jesus, é claro. Mas qual o requisito, o atributo de Jesus elas precisam escutar? Que Jesus, ele cura, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que Jesus tem poder, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Falar das curas dele, que ele operou, que está registrado na Bíblia Sagrada. Falar da palavra dele, que ele fala, né, que tudo que pedimos em nome dele, se crermos, nós vamos alcançar. Tive um contratempo, eu tive que mudar o local que eu estava gravando, mas vamos continuar aqui de onde eu parei. Se for no presídio, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre Jesus que liberta, né? Aquela passagem que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós vamos falar sobre a libertação, sobre que Jesus liberta os oprimidos, os cativos. Nós vamos falar do ladrão lá na cruz, que se arrependeu dos seus pecados, Jesus garantiu a ele a salvação. Vamos falar sobre libertação de pessoas que Jesus libertou quando estava aqui, pessoas cativas e oprimidas, que
que Jesus trouxe a eles paz, descanso para a alma deles, né? Trouxe a esperança. Vou falar da esperança que Jesus traz, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus transforma vidas. Então, vamos mudar o assunto agora sobre funeral. Ou seja, quando a pessoa vai num culto fúnebre, ela vai pregar o quê? Ela vai trazer conforto e consolo para aquelas pessoas, mas ela também tem que colocar Jesus. A mensagem do evangelista tem que ser Jesus. Jesus é o centro. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Tem que trazer Jesus, aproveitar aquele momento para mostrar que a vida é breve, que ela é passageira e que nós precisamos se preocupar em buscar Cristo aqui, para quando nós somos chamados, fomos recolhidos, nós morremos no Senhor para termos a vida eterna, para termos certeza aonde irá a nossa alma, se a nossa alma vai ter salvação ou condenação. Vamos lá. E como abordar alguém? Como fazer que o pecador nos escute? Primeira coisa, o evangelista tem que ser cordial, tem que ser sensível, tem que ser misericordioso, tem que ter amor, tem que ter aprendido na palavra com Jesus Cristo, que é o maior professor, tem que ter cheio do Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo para lhe guiá-lo. Ele tem que falar de Cristo e do Pai. Ele tem que falar dos pecados que Jesus perdoa, que Jesus purifica, que precisa abandonar o pecado. Mas ele tem que falar tudo isso com amor, com misericórdia, com respeito. Ele tem que respeitar. Ele tem que ter espaço para fazer isso. Ele não pode obrigar alguém a escutá-lo. Ele não pode desrespeitar a pessoa, apontar críticas às pessoas, nem fazer ameaças como você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Falar com forma querendo fazer ameaça. Tem pessoas que acabam jogando até alimento sólido, palavra, doutrinas que não devem ser lançadas a pessoas que não sabem ainda nada da palavra. Porque você pode espantar uma criança, se você dá uma comida para ela, um bebê cedo, ela vai passar mal, ela vai engasgar, ela não vai conseguir se alimentar. Então, é assim também o pecador que ainda precisa do leite espiritual. Há palavras que não devem ser lançadas quando você está evangelizando uma pessoa que ainda não se arrependeu, que não conhece a palavra, que não teve contato com a palavra, com o pecador ainda, não é um pecador remido, não se arrependeu ainda, não conhece sobre o amor de Jesus, sobre a obra redentora de Cristo. E você precisa se colocar no lugar daquele que você está abordando ali. Se você sabe a religião dele, se é uma religião que não professa Cristo, você não pode chegar apontando a religião, falando mal daquela religião. Você tem que respeitar. Você precisa usar as escrituras para falar da palavra com ele. Você precisa usar as escrituras. E não só seu pensamento, seu achismo. Você precisa da ajuda das escrituras e do Espírito Santo para apresentar o que ele precisa, primeiramente, para conseguir chegar a Cristo e começar a caminhar com Cristo. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais. Tem que ser dia perfeito. Tem gente que quer falar da palavra, quer lançar tudo. Quer lançar a Bíblia inteira para a pessoa, quer lançar as doutrinas bíblicas todas, quer lançar até coisas que não é necessário ainda para a pessoa saber, que pode, de primeiro impacto para quem não é cristão, se assustar. Tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus, baseado nas Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, com amor, com respeito, com sabedoria. Peça sabedoria a Deus quando você for evangelizar. Peça sabedoria a Deus quando você estiver buscando viver o ID de Cristo, para que você não venha envergonhar o Evangelho, nem escandalizar e nem espantar pessoas, em vez de pregar a palavra com amor, com misericórdia. Tem gente que começa a pregar e acaba ficando nervoso e descontando, ofendendo a pessoa. Então tá, você não quer me ouvir, então você vai pregar. Não é assim, porque às vezes na primeira vez, a primeira impressão é que fica. Você às vezes naquele primeiro momento não conseguiu ver um resultado, mas a semente está sendo plantada no coração daquela pessoa. E aí o que acontece? Você tem a segunda, a terceira e a quarta oportunidade. E você, se você na primeira vez já ofender, já fazer ameaça, já falar sem amor, não ter misericórdia nas suas palavras, nem ser guiado pelo Espírito Santo, você não vai ter nem segunda nem terceira oportunidade. E você será cobrado pelo Senhor. Tudo tem que ser feito com ordem, com sabedoria, e seja um evangelista com amor e misericórdia.
tá? Então, essa é a palavra que eu tenho para você, o estudo que eu tinha para vocês. Eu vou parar por aqui. Eu espero que você possa ter se identificado e crescido comigo no conhecimento deste assunto. Então, que Deus te abençoe. Que você seja preparado para toda boa obra. Busque na oração, no jejum e no estudo das Escrituras, para que você possa ter sabedoria e agir como Cristo agiu quando você for levar a palavra. Que Deus te abençoe.